Hoje eu vou compartilhar com você os 7 erros que eu já cometi e que a maioria esmagadora dos traders que estão começando cometem também. E estes erros, eles custam dinheiro para os traders que não se atentam a isso. E geralmente esses erros são gatilhos para outros erros maiores ainda, como por exemplo sair totalmente do plano, perder a cabeça no meio do trade, querer recuperar os prejuízos sem esperar, sem ter a paciência de aguardar o momento certo para entrar numa nova operação. Então você dispara uma série de outros gatilhos cometendo algum desses 7 erros. Quer parar de perder dinheiro? Então vamos falar desses 7 erros que devem ser evitados a todo custo. Vamos nessa? Olá, tudo bem? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples, visando a proteção emocional. Então vamos aos 7 erros. Primeiro erro: tomar decisões de compra ou venda baseado apenas em candlesticks. É super importante que você conheça ou saiba identificar um candlestick ou uma vela. Isso vai te permitir entender o movimento do mercado, entender onde o preço iniciou, onde o preço finalizou em determinado time frame, em determinado tempo, visualizar como o preço está trabalhando, conhecer padrões de candles, blended candles, vai te ajudar sim a entender a dinâmica dos preços, entender o que significa um RMI, um Twin Towers, Pearson Partner, enfim, um martelo. Essas formações vão te ajudar a olhar o gráfico e identificar forças compradoras ou vendedoras. Mas tomar decisões de entrada ou saída baseada somente nesses candles não é a melhor forma e não é a recomendação que a gente deve seguir, porque isso é um grande erro e vai fazer você perder muito dinheiro. Com certeza você vai encontrar no gráfico ali, principalmente no intraday, está ali no calor das emoções, você vai encontrar uma vela bonita. Você vai ficar tentado a operar por essa formação ou por esse martelo, estrela cadente, enfim. Mas o que você tem que olhar com certeza é o contexto geral do movimento dos preços, entender a dinâmica dos preços. O contexto geral envolve algumas análises, como por exemplo, suportes, resistências. Como aqui no exemplo, vamos aqui para o gráfico onde eu mostro um suporte e resistência bem definido, onde o preço já tocou algumas vezes. Vamos aqui a um gráfico que eu vou te mostrar exatamente onde tem um suporte aqui. Eu estou aqui no gráfico de Bipac nos 5 minutos. Deixa eu achar uma formação ou um candle clássico aqui numa região de suporte ou região de resistência. Vamos procurar aqui. Aqui a gente tem uma região de resistência. Vamos ver se aparece algum candle aqui. Ó, a gente tem um Pearson Partner, tem uma estrela cadente aqui, não muito bonita, porque a cauda dela está quase igual ou menor do que o corpo, não é muito bonita, mas é uma região de contexto aqui, né? Você vê, ó, vou posicionar o mouse e você vai visualizar que é uma região de resistência, né? A gente teve aqui algumas situações anteriores, então a gente percebe essa formação gráfica, tá? O que eu quero que você se atenha? Olhar o candle isolado, ele deve ser somente nas regiões onde você tenha um certo contexto do preço. Tem que ter uma contextualização da dinâmica do preço, não somente o candle isolado, tá bom? Eu acredito que você tenha entendido aí o que eu quis te falar, porque acaba sendo difícil encontrar esses candles bonitos assim nessas regiões. Eu estou olhando só um papel. Confesso que eu não separei isso antes, aqui é muito na prática mesmo, vou, seleciono e olho, bato o olho e vejo, eu não separei o gráfico, mas o que eu te passei de conceito já dá para você entender. Vamos então para o segundo erro, que é a realização de lucros em determinado movimento do preço, ou com algum percentual específico, ou em alguma região específica. Sabe por quê? Porque a gente deve deixar o preço fluir, a gente deve deixar o preço seguir. E o próprio preço vai nos dizer qual que é o momento de pular fora, de sair da operação. Eu vou te mostrar aqui rapidamente o indicador que eu uso, que é o F34. Ele, através de cores, ele me mostra a tendência do preço e através de uma zona achurada com as cores que eu defini, que eu chamo de zona bipolar, ele define os pontos de entrada para mim. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona.
Deixa eu pegar um índice, um mini índice que talvez a gente consiga visualizar melhor. Vamos ver aqui hoje o que aconteceu. Ó, o preço abriu aqui, né? Já abriu subindo na zona bipolar, região de compra, né? Vamos supor que eu não tenha realizado essa compra, eu esperei ele tocar aqui nessa região. Esta é uma região de compra, ele subiu aí 300 e poucos pontos e voltou a cair. Ou seja, ele não andou, né? 300 pontos, eu não sou scalper, eu gosto de pegar mais pontos. E aqui ele já fez um zigue-zague descendente. Quando ele jogou o preço aqui para baixo, ele voltou na zona churada, que já estava acesa de vermelha. E aí a gente entra dentro da zona achurada aqui, em algum ponto dele. Você coloca a sua ordem de venda e espera, né? Olha lá o que é 1.400, deixa eu ver. Acho que foi mais que isso. Ele entregou aqui 1.600 pontos. E quando que ele foi dar o sinal de saída? Quando ele faz um candle abandonado, que é com um candle com a sua mínima e sua máxima descolado da zona bipolar. E quando ele perde a sua máxima, no caso aqui. Então, a venda que foi feita aqui, ela foi da saída aqui com 850 pontos, ok? Este é o momento da saída. O preço fez o anúncio de que ele está trabalhando acima aqui que pode mudar a tendência. Este é um erro muito comum. Eu, por exemplo, eu cortava os ganhos muito rapidamente e eu não curtia essa onda, essa correnteza, ela não me levava até o fim. Achar que o preço não vai passar dali ou que a partir daquele ponto ele vai virar a tendência era um dos piores erros que eu cometi. Ao longo do tempo eu fui estudando e acabei desenvolvendo o indicador F34, mas existem muitas outras técnicas, muitos outros indicadores que o pensamento é o mesmo. Você deve operar trabalhando sempre quando o preço muda de tendência mostrado pelo indicador que você escolheu. E isso vai fazer com que você fique na operação e vai ganhar mais dinheiro. Então, é muito importante você determinar o quanto você vai perder, determinando o seu risco, a sua avaliação de risco, e respeitar quando o preço bater no seu prejuízo. Você tem que liquidar a operação imediatamente ali no loss mesmo, no prejuízo. Mas quando ela andar a favor, você não pode matar ela. Você só vai sair da operação quando realmente o preço falar, olha, estou mudando a tendência, e aí você sai da operação. Então você não vai pegar um ou dois candles, você vai pegar um movimento, às vezes de um intraday todo, você vai pegar um movimento num swing de uma semana ou até mesmo de meses num position trade. É isso que dá dinheiro, é isso que vai fazer com que você trabalhe ao longo do tempo e vá acumulando ganhos. Vai ter perdas? Vai ter prejuízo? Claro que vai. Os losses existem, os indicadores, todos eles têm falhas, senão o preço, se tivesse um indicador que está indicando tendência de alta, o preço subiria eternamente, né? Então ele tem que falhar para que ele mude de direção. É muito importante você saber operacionalizar isso no seu dia a dia, perder pouco e deixar o ganho fluir. Eu era muito bom, eu era consistentemente um perdedor. Eu era muito bom perdendo, porém ganhando não era não. E foi depois de adotar essa forma de operar, não é porque eu uso isso no F34, qualquer outro indicador você vai poder adotar essa forma de operar, de fazer os seus trades. E assim eu consegui ver o meu capital progredir. Então vamos falar agora do terceiro erro. Cair em falsos rompimentos. Ou então entrar naqueles rompimentos de resistências ou de suporte e depois de um tempo se dá conta de que você caiu numa armadilha, que aquele rompimento era falso. Eu cansei de cair nessa armadilha, nessa arapuca aí, tá? Portanto, hoje eu não opero mais rompimentos. Entrar por medo de perder a operação, quando eu via alguma coisa acontecendo nesse sentido de rompimento, eu já pulava dentro logo por medo de ficar de fora. Esse foi um dos principais erros desse tipo que eu tive lá no meu início. Na verdade, eu parei porque, para mim, essa se tornou a pior estratégia. Aliás, a maioria dos traders profissionais, eles fazem o movimento contrário quando você está comprando um rompimento aqui de uma resistência. Os traders profissionais estão vendendo, porque é ali que tem maior liquidez. O indicador F34 que eu opero, ele é fantástico para fazer o tipo de operação que eu gosto de fazer. Eu vou mostrar aqui rapidamente
como eu não opero mais o rompimento e como que eu faço. Eu pego aqui, vamos pegar o mini índice, né, que já está aqui aberto. Eu pego aqui, por exemplo, quando ele faz um zig, deixa eu pegar um movimento mais bonito aqui. Aí você vai falar, você está escolhendo o movimento. Não, mas, por exemplo, essa venda aqui eu fiz. O movimento rompeu para baixo, mudou a tendência. Quando ele volta aqui, eu já estou vendendo, né, na volta, porque o indicador já está me sinalizando que ele está numa tendência de baixa. E aí eu faço a venda dentro da zona bipolar e quando ele chega para romper esse fundo que ele deixou, eu já estou ou finalizando a operação, dependendo do número de lotes que eu entrei aqui no mini índice, ou reduzindo bastante a minha mão para daí deixar o movimento todo acontecer, conforme eu falei no início aqui no primeiro erro, né? Que é não deixar o movimento acontecer. E aí você pega o movimento diário aqui, um day trade muito bonito. Isso acontece para cima também, né? O movimento volta aqui, isso aqui foi a abertura, né? Abriu aqui, não sei se eu teria feito logo na abertura, mas para cima acontece também, olha aqui. O movimento abriu aqui, veio, trabalhou bem no meio, entra aqui nessa região, nessa zona, e vai seguindo. Olha aqui a região de rompimento. Aqui, olha como há uma briga. Olha esse candle negativo aqui, um doji negativo, né? Por quê? Aqui tem muitos players desfazendo da operação ou entrando contra o rompimento que houve, tá? Nesse caso, não foi falso, mas se eu tivesse entrado aqui, eu teria passado um calor muito grande, né? Como eu entro aqui, eu consigo surfar muito mais a operação sem calor, né? Sem perrengues. Dá errado? Dá sim, mas quando dá certo, eu capturo esse tipo de movimento. Então vamos falar agora do quarto erro, que é não ter ideia de onde colocar um stop. Esse erro é muito frequente, principalmente para aqueles que estão começando agora no trade. E saber exatamente onde você vai colocar o stop pode dizer sim ou não para a operação. Sabendo isso, você vai definir o tamanho do lote que você vai entrar, você vai definir se a operação dá para você ou não. Então, por exemplo, aqui nessa operação aqui de entrada aqui, aonde eu tenho um topo mais alto do que essa entrada, um topo de verdade, é aqui. Então eu olho aqui e meço essa operação de 720 pontos, eu vou olhar o meu gerenciamento de risco. Se eu posso perder R$100 por trade, essa operação eu não posso fazer mais, porque ela me dá um tamanho de loss de 720. Tá? Agora, eu tenho esse topinho aqui, posso considerar ele? Talvez eu não faria considerando esse topo, porque eu acho muito fraco. Eu gosto realmente de olhar a parte técnica de uma maneira mais forte. Deixa eu pegar aqui exemplos assim. Esse daqui é um exemplo muito bom, eu já falei dele no outro coisa, eu vou tentar usar outro movimento como exemplo. Aqui tem um exemplo interessante, inclusive eu fiz esse trade também, eu lembro dos trades que eu faço, que são poucos trades, né? Olha só onde a gente tem um fundo, aqui. Então, eu determino que a entrada aqui, o meu stop é de 900 pontos. No caso, se eu estou falando de R$100, não daria também. Vamos tentar procurar um, se o stop é de R$100. Aqui tem um bonito. Vamos ver se ele dá, né? Aqui, mais ou menos aqui no meio, você entra com o stop aqui de 600. Esse quase que deu, hein? Mas você entendeu o raciocínio? É este, ó, tá vermelho aqui, eu vou procurar a entrada, ou então, aqui dá 600, eu espero ele no último patamar aqui. Aqui deu 500. Aqui teria entrado. Mas agora o gráfico está feito, você vai falar, se ele não batesse lá, aí eu não entraria. Mas eu poderia calcular o tamanho da minha entrada assim, ó. Eu olho a medida aqui, né? 500 pontos, que são R$100. Olha lá, ó. 490 pegou, tá vendo este candle aqui, esse paviozinho, né? Ele pegou ele lá, ó, 500 pontos, tá? Teria pego, se eu tivesse calculado assim. Então, eu armo o meu stop aqui, a minha entrada aqui com o meu stop lá em cima, baseado no tamanho. Isso é uma forma técnica de você operar e aí sim você calcular o seu risco e deixa ganhar. Deixa correr. Se eu faço essa operação desse jeitinho, calculando 500, eu vou buscar pelo menos o dobro, né, 2 para 1, e aqui, olha, já me deu 2 para 1, de uma forma muito rápida e tranquila. Ele me deu 1 hora e 25 minutos, né, na verdade menos. Ele me deu 1 hora e 10 minutos, na verdade menos, porque eu teria entrado neste candle, R$1.000, não, 1.000 pontos.
aconteceu em 45 minutos. Essa é a visão que você tem que ter. Então, mas e se ele não pegar? Se ele não pegar, não entra, porque o seu capital, o seu gerenciamento de risco não permite você entrar aqui no meio ou aqui embaixo, logo no início da zona bipolar, né? Essa é a visão que você tem que ter. Aqui, foi uma entrada que você refugou, não fez. Bateu dentro da zona bipolar e não entrou. Aqui é uma entrada que caberia se você tivesse armado a entrada baseado no seu stop. Primeiro, a gente tem que olhar o stop. Depois, o ganho, a gente deixa correr. É assim que eu opero e é assim que eu consegui alavancar aí a rentabilidade. Não vou me dar essa palavra alavancar, né? Eu consegui aí progredir com os ganhos com o meu capital. Então, eu vou falar agora do quinto erro, que é confiar excessivamente nos indicadores. Aliás, esse é um erro clássico. Quando a gente aprende um indicador qualquer, a gente corre logo para fazer aquele backtest clássico, né, no olho. A gente vai rodando o gráfico e vai vendo, olha que legal, você entende a mecânica do indicador, e aí vai fazendo aquele backtest e vai vendo, estudando as possíveis entradas, seguindo aquela indicação, né? Muito bem, isso faz com que você queira operar apenas olhando para o indicador na real. Você parte para um day trade, por exemplo, só operando o indicador. Esse erro é clássico. Eu caí nesse erro várias vezes. O problema é que o preço, ele que manda. Os indicadores, a maioria dos indicadores, elas derivam do preço. E aí, quando a gente está vidrado no indicador, a gente esquece de olhar a movimentação do preço, o price action, né? Que ele tá, como está a dinâmica dele. E isso faz que a gente cometa esses erros grotescos. Quando a gente olha somente para o indicador, aí ferra tudo, porque não tem indicador santo, não tem indicador que vai te dar a dica certa sempre. Então, como é que você deve fazer? Você tem que olhar o preço, o movimento do preço, entendendo a dinâmica do preço, e aí quando você for tomar a decisão pela movimentação do preço, você pode conjugar com um ou dois indicadores, para não haver confusão, né? Para não haver muita coisa na sua tela, você pode conjugar com um ou dois indicadores e se eles estiverem favoráveis, aí sim você pode fazer a operação com uma probabilidade maior de acerto. Então agora vamos falar do sexto erro, que é entrar na euforia, né? Com medo de ficar de fora da operação, o famoso FOMO. Quando eu comecei a operar, nos primeiros 5 anos, eu operei sem plano algum. Eu não tinha plano nenhum. Depois, com o tempo, estudando muito, porque eu decidi estudar após 5 anos só perdendo, eu falei, não, tem que entender esse negócio e fui estudar mais a fundo. Eu desenvolvi o indicador F34, que é o que eu uso até hoje, faço vídeos com ele aí, já comentei dele aqui nesse vídeo mesmo. E ele é a base de um método que eu desenvolvi para mim. Um método é diferente de um indicador. O indicador é uma coisa que você plota ali na tela, ele vai te dando sinal de tendência, enfim, vai te dando alguns sinais de consolidação, enfim. Um método é um conjunto de regras que você tem que seguir e um conjunto de atitudes, de ações que você tem que tomar. Esse método, ele vai definir o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como fazer, qual o tamanho que você vai. E o indicador pode fazer qualquer indicador, não precisa ser o F34. O meu método chama F34 porque eu tenho o indicador F34. Mas você pode utilizar o indicador que você quiser para criar o seu método de operações. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu entendi que eu tinha que seguir um plano, que eu tinha que operar de uma forma mais técnica, eu fui desenvolvendo uma forma para que eu pudesse seguir tecnicamente os trades. E quando eu comecei a implantar esse método que eu criei, o método F34, o conjunto de regras e de ações, foi muito difícil para mim. Inclusive, eu comecei a perder mais do que habitualmente eu já perdi. Eu perdi habitualmente, consistentemente. Mas ao implantar o processo de mudança, de implantar o meu método, me fez perder mais. Eu estava adaptando aquilo ali por um bom tempo. Eu comecei a desacreditar do método. Por que eu comecei a desacreditar? Por mim mesmo. Eu comecei a entrar dentro daquelas explosões que o preço dava e desrespeitava o método. Eu vi um candle bonito se formando com uma velocidade incrível, com uma força brutal. Eu caía dentro. E, na verdade, não era para estar fazendo para entrar nessa operação. O meu método não estava me autorizando a fazer isso. O indicador não autorizava
E o método, conforme eu já falei ali, tamanho de stop e algumas outras coisas que eu tenho que olhar aqui no método, ele não me autorizava, mas o movimento explosivo daquele candle isolado me chamava e eu caía para dentro, desrespeitando o método que eu criei a muitas penas, a muitas dores, e eu negligenciava ele. E isso fazia com que os meus gatilhos mentais disparassem. O gatilho da revanche, né, da vingança, o gatilho da recuperação, né, eu tenho que recuperar esse prejuízo que eu tô, até mesmo aquela raiva, aquela fúria, né, de perder noção, você perde, você não sabe nem onde você está. Então, todos esses gatilhos disparavam, por isso que eu acabava perdendo mais do que eu estava perdendo antigamente, habitualmente, né, antes de implantar o método F34 na minha vida. Mas com o tempo eu fui aprendendo a executá-lo com a disciplina necessária e fui com muita confiança nele, eu não perdi a confiança, apesar de abalada, né? Eu segui e consegui entender que isso é importante para mim, é importante seguir um método, é importante seguir um indicador com confiança e por aí vai. Porque você tem que seguir esse método, ele vai te tirar as emoções. Se seguir com emoções, aí com certeza vai dar ruim. E com isso a gente vai agora para o sétimo erro, que tem tudo a ver com o sexto, que é não se especializar em uma técnica boa e não ter um método bom. Eu conheço pessoas que se especializaram em scalps, conheço algumas sim, que ganham dinheiro, inclusive bastante dinheiro com isso. Elas se especializaram nesse formato de operação. Scalps, eu conheço pessoas que operam tape reading e ganham muito dinheiro, conheço pessoas que operam no gráfico, né, fazendo scalps gráficos e ganham muito dinheiro. Assim como eu conheço pessoas que se especializaram em movimentos longos, seja no intraday ou até mesmo no position, não importa. Eles capturam grandes movimentos. Especializar-se em um método vai te deixar mais conciso, mais concentrado nas operações. Você vai fazer poucas operações. Você vai esperar aquele método dar o sinal, dar o momento de entrada dele. E isso vai fazer com que você não se perca. Porque quando você tem várias ferramentas, vários métodos, você acaba querendo aplicá-las ao mesmo tempo. E uma está mandando comprar, outra está mandando vender, uma é para entrar agora, outra é para sair, e por aí vai. Isso faz com que você encha de trades, faça muitos trades, e aí você se cansa mentalmente. Além de perder dinheiro, né? O pior quando você se cansa é que na hora que você cansou de tanto perder dinheiro e também mentalmente, é a hora que vai dar uma entrada naquele método que é a entrada matadora, que você poderia ganhar muito dinheiro. E aí você nem entra porque já estopou o dia, né? Já perdeu tanto, perdeu pouquinho, tentando fazer scalp antes de dar aquela entrada do seu day trade. Você já queimou todo o seu stop diário, ou porque você realmente está cansado mentalmente, não aguenta mais fazer trade. Tem ainda quando você acaba entrando na operação, mas ela começa a fluir a seu favor, se você está comprado, né? Ela está subindo e você corta logo, porque foi tão trabalhoso antes, né? Você tomou tanto stop que agora você é melhor pôr no bolso esse ganhozinho que ela está me dando aqui, porque vai que volta tudo de novo, eu tomo outro stop, né? E aí é nesse trade que ela vai embora, sobe lá 1.500 pontos no índice, por exemplo, e você está de fora. Então, você consegue entender? Isso faz sentido para você perceber que ter uma técnica, ter um método para seguir, um plano para operar é muito importante, principalmente se você está começando agora. Porque quando você já tem uma experiência, isso já está arraigado nas suas atitudes. É igual andar de moto, andar de carro. Você troca de marcha e nem vê que está trocando de marcha. Mas para quando você está começando, ter esse plano é muito importante. Eu fiquei 5 anos operando sem ter planos e só deu ruim. Depois que eu implantei, que eu estudei, que eu defini um método e um plano para mim, é que eu consegui progredir com meus ganhos financeiros. Então a sugestão é que você concentre-se em uma técnica. Não precisa ter 2, 3, vai numa. Se especialize, estude profundamente como é que faz para ganhar dinheiro com essa técnica. Detecte as suas estatísticas, verifique se tem um resultado positivo. Então você vai ganhando confiança com ela, vai se especializando e aí você vai galgando. Depois você pode ter 2, 3. Um cara que sabe só pregar, ele só sabe bater o martelo e tem só um martelo na mão. Ele sim é um bom carpinteiro. Ele vai ser chamado sempre que tiver que pregar alguma coisa.
porque ele é especializado em bater o martelo, em pregar. Agora, é lógico que ele poderia ser mais completo tendo uma chave de fenda e um serrote, mas ele, com o martelo, não vai deixar de ganhar dinheiro porque ele não tem um serrote e uma chave de fenda. Ele vai continuar tendo os serviços dele no momento que precisa pregar. Então, se a gente tem uma técnica só, eu vou entrar em menos operações. Muitas vezes essa é a saída, é a solução. Entrar menos no mercado para você ganhar dinheiro. Se você é especializado em uma técnica só, tá ótimo. Vamos lá, trabalhando essa técnica e aí você consegue ganhar dinheiro com essa técnica. Eu espero que você tenha capturado a mensagem que eu estou querendo passar aqui para você. Então, se você quiser entender mais sobre o indicador que eu desenvolvi para mim, tem uma playlist aqui no canal chamada Entenda o Método F34. Lá tem vários vídeos onde eu explico como é que entra, como é que avalia o indicador F34. Mas, se você quer saber uma dica legal para você estudar, eu sugiro você estudar também uma playlist que eu tenho aqui que chama Position Trade com Análise Semanal. Eu faço esses vídeos todos os domingos, onde eu faço a avaliação semanal dos ativos, dos papéis lá. E nela é praticamente uma aula. Esses vídeos não são de indicação de compra nem de venda, são explicações dos movimentos dos preços olhando o gráfico. É entendendo a dinâmica do preço. E lá realmente você vai encontrar vídeos que explicam, que tem uma visão muito legal. Se você quiser estudar de verdade, lá eu explico através do indicador F34 e do indicador da média Tilson também. Então é bem legal, dá para aprender muita coisa nesses vídeos de domingo. Eu sugeria que você pudesse maratonar essa playlist, porque lá tem... às vezes fica cansativo, né? Porque o vídeo eu estou falando de vários ativos, vários papéis, mas é lá que está o extrato da avaliação real, da avaliação onde eu olho exatamente o que está dizendo o gráfico. E tem detalhes ainda, que o gráfico vai, se você assistir do lado de trás para frente, né, você vai ver a sequência do que eu estou falando, do que eu estou lendo, e depois a leitura que eu fiz, ela vai acontecendo ou não, né? Às vezes toma stop também, mas é muito interessante fazer esse estudo e você vai entender melhor a dinâmica do preço e pode te ajudar bastante. Mas, se você gostou de estar aqui comigo, eu tenho que finalizar esse vídeo agora. Eu vou deixar alguns outros vídeos aqui para você continuar comigo aí, assistindo e aprendendo. No mais, deixo o meu caloroso abraço, um beijo no coração e que você fique com Deus.